Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao último dia dos seminários de 2021, momento esperado por todos. Então, hoje a gente tem mais duas apresentações, agora de tarde, da Tainá e do Wagner, e depois a gente vai se reunir naquele link que a professora Juliana mandou hoje de manhã, para conversar um pouquinho sobre os seminários e, enfim, fazer uma mini socialização aí remota. Para encerrar. Então, hora de mandar aquele recadinho para a galera no WhatsApp para vir assistir os coleguinhas, que o pessoal deve estar saindo do almoço ainda, né? Então, fala para vir que hoje a gente começou 2 horas em ponto. Então, eu vou chamar a primeira pessoa a apresentar hoje, que é a Tainá Mello. A Tainá vai apresentar o andamento do doutorado, está no 3º ano, tem 15 minutos para apresentar, depois vou chamar para conversar a professora Renata Panosso e a professora Juliana Léo Dias aí para conversar com a Tainá. A Tainá é orientada por mim, por acaso. Posso compartilhar aqui, Tainá, a sua apresentação? Pode, só me dar um ok se você está vendo direitinho, que eu já não vejo mais vocês. Tá bom. A apresentação está em tela cheia, estou vendo você, estou te escutando, está tudo ótimo. Então, agora é com você. Obrigado, Tainá. Obrigada, Gui. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença virtual de todos aí. Então, vou apresentar o andamento do meu doutorado, que está intitulado Impactos Locais e Globais nos Recifes de Fernando de Noronha. Então, os ecossistemas recifais, eles estão entre os ambientes mais ameaçados globalmente, eles estão sujeitos a impactos tanto em escala local quanto em escala global. Em escala local, a gente tem principalmente os impactos da sobrepesca e da poluição, tanto a poluição por plástico e outros tipos de lixo, e também a poluição por esgoto e efluentes da agricultura, e também o turismo desordenado. Em escala global, a gente tem os impactos decorrentes das mudanças climáticas, como a acidificação e o aquecimento dos oceanos, que causa o branqueamento dos corais, entre uma série de outros problemas. Uma das principais estratégias adotadas globalmente para a conservação é a criação das chamadas áreas marinhas protegidas, que aqui no Brasil a gente conhece como unidades de conservação. Então, a ideia por trás da criação dessas áreas seria que você conseguiria, de certa forma, protegê-las, blindá-las dos impactos locais, seja manejando o turismo, proibindo a pesca, ou melhorando a qualidade da água, e assim elas se tornariam mais resistentes, mais resilientes aos impactos em nível global, que são muito mais difíceis de se manejar, né? Muito mais difícil você evitar que a água do mar em determinada área aqueça, por exemplo. Aqui no Brasil, um dos mais importantes mosaicos de unidades marinhas está localizado no arquipélago de Fernando de Noronha, e é composto por 2 unidades, deixa eu colocar aqui, 2 unidades de conservação, uma de proteção integral, que é essa área menor aqui em vermelho, que é o Parque Nacional Marinho, onde é permitido apenas o uso indireto através do turismo, e essa área maior aqui, em verde, que é a APA de Fernando de Noronha, onde é permitida a ocupação humana, o turismo e a pesca. Essas 2 unidades já estão bastante consolidadas, elas já foram criadas há mais de 30 anos, e elas geralmente são usadas em estudos ecológicos como referencial de área conservada, área pristina, né, quando comparada à costa. Certamente elas são mais conservadas quando comparadas à costa, entretanto, elas estão sujeitas a impactos cada vez maiores, tanto em escala local, lá em Noronha, principalmente devido ao crescimento vertiginoso do número de visitantes. O número de visitantes mais do que triplicou aqui entre 98 e 2018. Entretanto, a infraestrutura do arquipélago não acompanhou esse crescimento. O sistema de tratamento de esgoto, por exemplo, é o mesmo há mais de 30 anos, o que significa que a maior parte do esgoto gerado na ilha vai parar no mar. Os impactos em escala global também cresceram bastante. Esse gráfico aqui mostra a temperatura da água do mar em Noronha desde 85. Aqui, essas cruzinhas brancas indicam a média climatológica mensal. O que a gente observa aqui nos anos mais recentes, né, aqui indicados pelas cores mais quentes,
a temperatura esteve com frequência acima dessa média climatológica. Então, esses eventos de ondas de calor, eles têm se tornado mais frequentes e mais severos também. Então, nesse contexto, o objetivo do meu trabalho é avaliar o papel dessas UCs de Fernando de Noronha para a mitigação de múltiplos impactos locais e globais sobre os ambientes recifais. No primeiro capítulo, a gente avaliou a composição e abundância do macrolixo marinho e os fatores que influenciam a sua distribuição espacial. No segundo, a gente está investigando a dinâmica temporal do ventos de uma poça de maré e a sua relação com variáveis ambientais e com o número de visitantes. No terceiro, a gente vai descrever os padrões espaciais da poluição por esgoto e avaliar os seus efeitos sobre as comunidades recifais. E, por fim, a gente vai avaliar os efeitos conjuntos do aquecimento e da poluição, da adição de nutrientes, num experimento em laboratório. Então, no primeiro capítulo, sobre lixo marinho, que já foi publicado, a gente quantificou e classificou todo o macro lixo, né, maior do que 5 centímetros, encontrado em 6 praias do arquipélago, 5 delas localizadas na área do parque, no Mar de Fora, que é mais exposto aos ventos, e uma localizada no Mar de Dentro, na área da APA, que é mais protegido do vento. Então, em linhas gerais, o que a gente encontrou é que, de fato, conforme esperado, o plástico é o tipo de lixo mais abundante, e ele é mais abundante na área do parque, né, devido à exposição ao vento. A gente chega a encontrar até 1 quilo de lixo, né, 1 quilo de plástico por metro quadrado numa das praias aqui, a Praia do Atalaia. Nas outras praias, embora seja uma quantidade muito menor, a gente encontra também outros tipos de lixo, como vidro, metal e papel, principalmente nas praias onde tem mais visitação. Então, para resumir as similaridades espaciais na composição e abundância das subcategorias de plástico, especificamente, já que é o tipo de lixo mais abundante, a gente fez esse MDS aqui. O que apareceu para a gente foi o agrupamento das amostras da Praia da Conceição, que é a praia localizada na área da APA, na área de uso sustentável, principalmente devido à presença de bitucas de cigarro e plástico descartável, como copinho, pratinho, canudo, essas coisas, que indicam uma poluição de origem local. Já nas praias do Mar de Fora, a gente encontrou principalmente tampinha de garrafa, que é um lixo leve, que é facilmente transportado pelo vento, e encontrou também bastante lixo hospitalar, que esse tipo de lixo foi encontrado exclusivamente nas praias do parque, no Mar de Fora. Então, em conclusão, a maior parte do lixo nas praias de Noronha chega pelo oceano, mas também há lixo gerado localmente, como nessas fotos aqui. E o lixo é mais abundante na face exposta ao vento, apesar de ser a área com maior nível de proteção legal conferido pelo Parque Nacional. Aqui a gente tem um exemplo da fauna do parque diretamente impactada pelo plástico. Então, a poluição geralmente é tratada como impacto local, mas no caso do lixo, a fonte pode estar muito distante do local impactado. No segundo capítulo, então, a dinâmica da piscina do Atalaia, que é um recife raso, com turismo bastante controlado, sujeito a uma série de regras e exigências, mas é um local que as pessoas relatam que o fundo marinho muda muito. Então, sempre se especulou se isso poderia estar relacionado ao turismo. Só que a gente, partindo da premissa que o turismo é bem manejado, né, porque tem todas essas regras, a gente espera que essa variação ela esteja muito mais relacionada a variáveis ambientais do que ao número de visitantes. Então, para investigar isso, a gente estabeleceu 4 transectos fixos, que eram monitorados mensalmente ao longo de 2 anos, onde a gente coletava dados de cobertura bentônica e saúde dos corais. Então, os resultados preliminares mostram para a gente que, de fato, a cobertura bentônica varia bastante ao longo do tempo. Aqui tem a porcentagem de cobertura de cada um dos principais grupos do bentos ao longo do tempo. Só que o que apareceu é que essa variação se deve principalmente à quantidade de areia, né, que a gente tem uma foto do mesmo transecto em 2 momentos diferentes do ano. Existe uma relação negativa da cobertura de coral e a cobertura de areia, né? Quanto mais areia, menos coral. Aqui a gente tem o resultado da regressão mostrando que 45% da variação da cobertura de coral é explicada pela cobertura de areia. A quantidade de areia, por sua vez, ela parece estar relacionada com a direção das ondas que
atingem lá a Praia do Atalaia, que está localizada aqui na flechinha, sendo que ondulações provenientes, principalmente do quadrante norte, nordeste, elas tendem a tirar a areia da piscina, enquanto a ondulação vinda de sul e sudeste tende a adicionar a areia da piscina. A areia, então, é bastante importante, só que a gente parece que não tem uma relação da quantidade de areia com a saúde dos corais, né? Os corais parecem que estão já adaptados a essa condição de soterramento temporário. Então, nesses gráficos aqui, a gente tem a porcentagem de cada uma das colorações de coral, que são indicativos de saúde, né, que a gente usa. Então, aqui a gente tem um coral saudável, representado no marronzinho aqui no gráfico. Esse aqui tem uma parte pálida e uma parte roxo, né, aqui no gráfico pálido e roxo. E esse aqui está com essa área toda aqui branqueada, representada em azul aqui no gráfico. Então, tanto a quantidade de areia quanto o número de visitantes, que está nessa linha vermelha aqui, parecem não ter relação com a saúde dos corais. Essa saúde parece que é explicada principalmente pela temperatura, pela ocorrência de anomalias de temperatura, né? Então, aqui a gente tem a anomalia de temperatura em graus na linha azul. Esse outro gráfico aqui é só para destacar a ocorrência de ondas de calor, que é quando essa anomalia fica mais intensa, né? Essa aqui é uma onda de calor bastante severa. E parece que justamente nesses momentos em que as ondas de calor estão ocorrendo é quando a gente tem menos corais saudáveis na piscina. Então, os próximos passos nesse capítulo são realizar as análises estatísticas para formalizar todas essas impressões que a gente teve nessa análise exploratória dos dados. A gente vai usar a estatística circular para os dados de direção de onda e GLMM para testar a influência relativa das variáveis ambientais na saúde dos corais. Bom, no terceiro capítulo, a gente vai caracterizar a poluição em campo. A gente vai fazer a caracterização do gradiente de poluição na ilha usando o conteúdo de nitrogênio e a proporção do isótopo 15 em macroalgas em 16 pontos distribuídos ao longo da costa da ilha. E a gente vai investigar o efeito da poluição nas comunidades bentônicas, fazendo transectos para a estimativa da cobertura bentônica relativa com fotoquadrados, além de estimar a biomassa das macroalgas, né, e caracterizar os sítios quanto à sua complexidade estrutural, profundidade e distância da costa. Para analisar esses dados, a gente pretende usar técnicas multivariadas, provavelmente uma RDA. E no último capítulo, os efeitos conjuntos da poluição e do calor no laboratório, a gente vai ter colônias de siderastreia em 2 tratamentos, aqui um controle. Um tratamento a gente vai aclimatar essas colônias a 26 graus, adicionando nutriente, né, em forma de fertilizante por 20 dias. No outro tratamento a gente não vai ter adição de nutrientes. E nesse 20º dia a gente vai simular a ocorrência de uma onda de calor, aquecendo a água até 31 graus. Né? Aqui no controle, ele permanece a 26 graus e sem nutriente o tempo todo. Então, essas colônias vão ser monitoradas diariamente por fotografias com escala de cor e medida de eficiência fotossintética máxima, usando o DivePan, e esses dados vão ser analisados provavelmente também usando modelos mistos. Então, em síntese, com esses 4 capítulos, a gente pretende ter abordado alguns dos principais impactos sobre as unidades de Fernando de Noronha e discutir a efetividade das 2 categorias de unidades em prevenir ou mitigar esses impactos, né, que ocorrem tanto em escala local quanto em escala global. E, para os 3 primeiros capítulos, a gente pretende fornecer, o objetivo também é fornecer um baseline para comparações futuras, e, no último capítulo, a gente vai fornecer uma previsão do que a gente espera observar em campo, caso esse cenário de adição de nutrientes e de aquecimento da água permaneça lá em Noronha. Que mais é isso? Esse trabalho tem financiamento do CNPq, do ICMBio e do Programa Serrapilheira. E aqui, meu cronograma, mostrando aqui as disciplinas que eu já terminei, licença maternidade, em 2019, também quando eu trabalhei na captação do financiamento. Os artigos, o primeiro capítulo foi submetido no final do ano passado, publicado em janeiro desse ano.
O segundo capítulo a gente submete até o final desse ano, o quarto capítulo até o final de 2022 e o terceiro junto com a data da defesa. Então, ano que vem, eu pretendo ir para o campo e realizar o experimento de laboratório em seguida, né, no segundo trimestre. Proficiência eu já fiz uma, vou fazer a outra, e a defesa fica aqui no terceiro trimestre de 2023.